Olá, meu nome é Afonso Gomes e hoje eu vim trazer um assunto muito importante para o estudo técnico do instrumento. No caso, seriam os primeiros exercícios a ser executados para coordenação motora, para sua percepção auditiva, para a sincronia das mãos, enfim. São exercícios que eu recomendo a serem revistos sempre, que são os exercícios psicomotores, tá ok? Sobre esse assunto, existe uma gama, diversidade de exercícios, porém eu vou estar passando aqui alguns para vocês e vou estar disponibilizando uma tabela com eles, enfim. E eu costumo trabalhar por número de notas, né? No caso, a primeira levada de exercícios, ele vai englobar duas notas, tá ok? Antes disso, você precisa entender que a gente representa essas notas por números que também são representados pelos dedos, né? O braço do violão ele é dividido em três regiões, tá ok? A gente vai dividir a primeira região da casa 1 a casa 4. Então a gente vai estar tendo essa postura aqui, né? O dedo indicador sendo o dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3 e dedo 4 responsável pela casa 4. Quando a gente fala da segunda região, a gente está falando da quinta casa, então, ou seja, da casa 5 à casa 8. O dedo 1, no caso o indicador, ele vai ser responsável pela casa 5. E a terceira região, aqui, né, na casa 9, a casa 12. Então, ou seja, o dedo indicador, o dedo 1, vai ser responsável pela casa 9 e assim por diante, tá ok? Então as regiões sempre vão se dar de 4 dedos. Outra questão interessante também é sobre a postura da mão esquerda, tá vendo? Vocês notem que o polegar e o indicador eles ficam paralelos, né? E não assim dessa forma como alguns colocam, ou o polegar muito embaixo ou o polegar muito em cima, tá? E vai ficar dessa forma aqui. Então eu vou executar aqui para vocês verem o exercício de duas notas, no caso o primeiro exercício 1, 2. Então como é que vai ficar lá, ó? Vou tocar 1, 2 na sexta corda, depois 1, 2 na quinta, 1, 2 na quarta e vou descendo até chegar à primeira. Chegou na primeira eu voltei, tá vendo? Esse exercício para ser feito como se fosse um loop, né? Você vai ficar repetindo ele várias vezes. E antes de prosseguir, note que eu tento fazer uma constância. O interessante é usar um metrônomo. Não vou usar aqui porque muitos que devem estar assistindo esse vídeo são iniciantes, então ainda precisa ter essa questão da coordenação motora, então não vou utilizar o metrônomo. Mas mais para frente a gente vai estar falando sobre ele, que é uma ferramenta muito importante nos nossos estudos também, tá ok? Então o segundo exercício vai ser agora um 3. Então eu vou executar o dedo 1 na casa 1 e o dedo 3 na casa 3. Isso a gente está falando o quê? Qual região? Primeira região. Então, lá. Então, igual ao outro, ó. Vou ficar repetindo. Subir, descer. Olha lá, vou fazer um loop, tá vendo? E sempre com a mesma constância de ritmo, né? Ó. Agora o terceiro exercício, 1, 4. Quarto exercício, 2, 3. Tá vendo? Ó, dedo 2 e dedo 3 na casa 2 e casa 3. Uma coisa também que eu indico aos meus alunos é vocês, quando estiverem tocando, dar uma pequena forçada, né? A nossa mão, nesse momento, ela é fraca. Então, às vezes, a gente toca o violão, o som não sai
interessante, né? Não sai bonito. Então, desde já, você procura ter essa pegada, tá ok? Pega aqui, ó. Se eu não forçar, ó o som que sai, ó. Entendeu? Então, se o seu som tá saindo assim abafado, ó, é porque você não tá apertando. Ou então, se você estiver apertando muito fraco, ó, começa a trastejar. Deixa eu fazer aqui nas cordas mais graves, ó. Tá vendo, ó? Então, tem que apertar. Viu? Aí, próximo exercício, 2/4. Aí o último exercício ascendente, né? O que é o ascendente? É quando você faz das notas mais graves para a nota aguda. Tá vendo? Então, ou seja, eu fiz do 1, 2, depois 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Agora eu vou fazer 3, 4. Ok? Aí, dentro disso, tem a tabela dos descendentes, ou seja, no caso, ao contrário disso tudo que a gente fez. Então, olha lá, descendente, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 3, 1. 4, 1. E assim por diante, tá ok? No caso aqui, a gente fecharia a tabela de 2 notas. No próximo vídeo, eu vou estar falando de 4 notas. E agora eu vou dar continuidade aos exercícios psicomotores que nós estávamos falando na última aula. Vai seguir o mesmo pensamento, tá ok? Só que dessa vez a tabela é um pouquinho maior. Como a gente está trabalhando com 4 notas, então as possibilidades aumentam, tá ok? Vocês vão notar que nós temos 4 colunas dentro desse exercício de 4 notas. Eu vou indicar a você que você priorize sempre a primeira coluna, ou seja, a coluna do dedo 1. O dedo 1, ele, juntamente com o polegar, eles são os dedos assim, coringa, né, vamos dizer, muito importantes. Por quê? É eles que vão dar essa questão da pegada e a segurança na mão esquerda do violão. Eu costumo até brincar com meus alunos dessa forma, ó. Se você pegar o violão dessa forma aqui, ó, com a mão esquerda, e você soltar o dedo 1, 4, não vai influenciar em nada. Soltar o dedo 3, também não. O dedo 2, também não. Agora, se você soltar o dedo 1, o que vai acontecer? O violão vai cair, entendeu? Então, ou seja, você vê que o polegar e o indicador tem um papel muito importante, né, nessa questão da mão esquerda. Então, uma dica é você sempre priorizar fortalecer esse dedo. Não que os outros dedos não tenham importância, você vai fortalecer os outros, que se você perceber, nós temos aí a coluna do dedo 1, coluna do dedo 2, do dedo 3, do dedo 4. Mas eu vou pedir para que você, nesse momento, nesse começo, você venha trabalhar priorizando a coluna do dedo 1, tá ok? Então, quais são os exercícios da coluna do dedo 1? Olha lá, o primeiro exercício, 1, 2, 3, 4. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Tá vendo? É o mesmo pensamento do exercício de 2 notas, só que agora a gente está tocando 4 notas por corda. Não deixe o seu dedo fazer isso aqui, ó, tá? Ele tem que estar sempre assim arcado, como se fosse uma pequena ponte, né?
os dedos servindo de ponte, e não assim, ó, convexo, tá ok? Aí o próximo exercício é qual? É 1, 2, 4, 3. Então, ó, 1, 2, 4, 3. 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Próximo exercício, 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Próximo exercício, 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Próximo exercício, 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. E para finalizar, 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Tá ok? Lógico que aqui eu estou fazendo um pouquinho de cada um para mostrar para vocês, dando um exemplo. Mas o ideal é que vocês façam esse exercício repetindo várias vezes. Tá ok? Essa primeira coluna, por exemplo, vocês vão trabalhar cada exercício desses várias vezes. Tá ok? Sempre repetindo, fazendo aquele loop que a gente já conversou. Ah, professor, como é que eu faço esse exercício na segunda região? Simples, é só você pegar o dedo 1 e vai colocar na casa 5, tá? E vai fazer a mesma coisa, ó. Como é que é o primeiro? 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Viu? Agora 1, 3, 2, 4. Então vai ser 5, 7, 6, 8. Tá ok? E o mesmo pensamento na terceira região. É de suma importância que você faça todos esses exercícios nas 3 regiões, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido como é que faz essa questão dos exercícios psicomotores. No próximo vídeo eu vou falar do de 3 notas, tá? Pra gente poder fechar essa questão dos psicomotores, tá ok? E hoje eu vou estar dando continuidade e finalizando os exercícios psicomotores. O raciocínio é o mesmo que a gente vem trabalhando, tá? Porém, tem alguns detalhes que são interessantes aí a serem trabalhados. Então, eu vou estar executando agora aqui o primeiro exercício 1, 2, 3, né, de 3 notas, na segunda região. Não se esqueça que segunda região é o quê? Da casa 5 à casa 8. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ou seja, é o mesmo pensamento dos outros vídeos que a gente vem fazendo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uma observação é o seguinte: na música, né, eu acho que em qualquer outro segmento, essa questão de divisão proporcional, quando a gente divide algo por 2, é bem mais fácil
do que quando a gente divide por 3. Por exemplo, se a gente pegar 10 e dividir por 2, vai dar 5, né? Mas se a gente pegar 10 e dividir por 3, vai dar uma dízima. Então, essa questão do 3 na música é o mesmo pensamento de dízima, tá? Então, você precisa tomar cuidado com esse pensamento para você soar dentro do tempo, né? Então, uma coisa é eu fazer 1, 2, 1, 2. Agora fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá ok? Então é uma dica interessante aí você prestar atenção nessa questão da divisão do tempo, tá? Então, como eu já estava falando, o pensamento é o mesmo. A única coisa que vai diferenciar ali, que a gente vai estar visualizando, é o aberto e fechado, né? O que é a digitação fechada? A digitação fechada é quando você segue a ordem natural dos dedos e das casas, no caso das regiões que a gente está trabalhando. Então, todas essas posições que a gente já fez até agora são as posições fechadas, tá ok? A posição aberta, o nome já diz, a gente vai quebrar esse padrão dos dedos de cada casa e vai trabalhar com a postura mais aberta na mão, tá? Então, olha lá, ó. Quando eu faço, né, 1, 2, 4 fechado na segunda região, então eu vou estar tocando com o dedo 1, dedo 2, dedo 4 nas casas 5, 6 e 8, né? E aí vai ficar aquele pensamento e o raciocínio que a gente já estava falando antes, fechado, né? Então 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, olha lá. Beleza? 1, 3, 4 fechado, mesmo pensamento. Então isso aí você já entendeu. Agora, e o pensamento aberto, professor? A gente nota, por exemplo, na digitação 1, 2, 4, a gente tem um intervalo de tom entre o dedo 2 e o dedo 4. Ou seja, a gente pula uma casa, tá vendo? E quando a gente faz o 1, 3, 4 fechado, acontece a mesma coisa, só que agora entre o dedo 1 e o dedo 3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai manter esse intervalo pulando as casas entre os dedos. Então eu vou fazer 1, 2, 4, ó. 1 na casa 5, 2, pulei uma casa, tá vendo? Na casa 7 e 4 na casa 9. Então agora o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho um intervalo de tom entre cada dedo e estou mantendo a digitação 1, 2, 4. Então isso aqui vai ser chamado de 1, 2, 4 aberto. Olha lá. E vou treinar da mesma forma que eu fiz nos fechados. Só que agora com essa digitação aberta. Olha lá. 1, 2, 4. E 1, 3, 4 aberto, a mesma coisa, o mesmo pensamento. 1, 3, 4. Bom, espero que vocês tenham gostado das aulas. Estou finalizando aqui essa questão dos exercícios psicomotores. Tentem executar todos os dias um pouco, tá? Eu recomendo meia hora todos os dias, mas se você puder fazer um pouquinho mais, show de bola, tá? Se você não conseguir fazer meia hora, faz 15 minutos, faz 20 minutos, faz 5 minutos, faz 10 minutos. Mas faça, porque o segredo de você ter um bom desenvolvimento no instrumento, eu acho que em qualquer área da nossa vida, é ter constância. A gente fazer todos os dias. Não precisa ser uma carga horária muito grande, mas que você tenha essa constância todos os dias, tá ok? Pratiquem, executem. Qualquer dúvida é só falar. Valeu aí.